maior poder do mundo. Qual que é o nome mais poderoso que há nessa terra? Qual que é o nome mais poderoso? Você concorda com isso? Que o nome de Jesus é o nome mais poderoso? Amém? Porque muitas vezes ele não tem poder então na sua vida. O nome de Jesus é muito poderoso. Deus é poderoso. Mas agora deixa eu dizer algo para você. Por que então que muitas vezes ele não tem eficácia na nossa boca? O maior poder do mundo, querido, presta atenção, não está em você profetizar ou falar somente o nome de Jesus. Porque muitas pessoas falam que creem em Deus. Sim ou não? Você pode ir na casa de qualquer pessoa no Brasil, vai ter uma Bíblia. E em muitas casas vai ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 e no Salmo 23. E a página está até amarela, porque muito tempo está aberta lá. Isso não vai de você, isso não faz da pessoa ter poder algum. Você falar, segundo o IBGE, mais de 80% das casas do brasileiro já ouviram falar de Jesus. Mas isso também não faz ninguém usufruir do poder que há em Jesus. Então, é certo eu falar que o maior poder do mundo é Jesus? Não, porque só você falar não vai fazer resultado na sua vida. Agora eu vou dizer algo para você. O mundo espiritual é muito mais poderoso do que nós achamos, querido. É muito mais poderoso. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Projeta para mim aí, quem está ligeiro aí. Hebreus capítulo 11, verso 3. A palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Presta atenção. O escritor de Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos, essa palavra mundos no original significa aionos, que significa era e mundos. Então a Bíblia fala que pela fé entendemos que os mundos, a Bíblia, você pode perceber, está no plural, que os mundos. Por que os mundos? Por quê? Pela fé os mundos. Então quer dizer, tem dois mundos. O que o escritor está dizendo? Tem dois mundos então? A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. No original, mundo significa oinos, que significa eras. É plural, sabe por quê? Porque são dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo que você pode ver e o mundo que você não pode ver. E esse mundo foi falado pela palavra. A Bíblia diz que Deus mandou o Espírito para a terra, e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja. Deixa eu falar para você, há poder na declaração da palavra. A Bíblia fala que o mundo foi criado pela palavra. Há um poder na palavra do haja. Haja luz. Haja. Existia luz no mundo, mas Deus falou, haja. Deixa eu dizer para você, você não precisa ver para falar. Jesus disse, se tiver fé, você vai dizer para o monte. Esse monte faz o quê? Se mova. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não falamos para o monte, nós falamos do monte. Você fala do monte, você fala dos problemas, você fala da doença, você fala da sua crise financeira, mas você fala do monte. Você não fala pro monte ir embora, você fala do monte. Quando você fala do monte, o que você está fazendo para o monte? Você está alimentando as suas montanhas. Qual é a sua montanha? Sua montanha, suas crises familiares, financeiras, espirituais, sua enfermidade. Toda vez que você fala para o monte, você está dando comidinha para o bichinho virtual. Lembra do bichinho virtual? Quem é desse tempo aí? Então, quando você fala do monte, você está fazendo o quê? Alimentando o bichinho virtual. Quando você fala do monte, você está alimentando. Mas Jesus ensinou algo. Diga ao monte, você tem que falar para o seu problema. Você tem que falar enfermidade, bate em retirada em nome de Jesus. Jesus nos ensinou a conversar com nossos problemas. Mas não falar dele. Você percebeu que a energia emocional que você gasta se preocupando,
falando do seu problema? Pergunta para o seu irmão, você gasta energia emocional? Muita energia. Você gasta muita energia. E vou dizer para você, a mesma energia que você gasta falando do monte, sobre o monte, é a mesma energia que você pode ter fé para falar e dar uma ordem para ele ir embora. Mas qual que é o problema? O problema é que nós não acreditamos que existe um mundo espiritual. O maior poder do mundo não está somente em falar do nome de Jesus. O maior poder do mundo está em crer no nome de Jesus. O nome de Jesus vai ser somente um nome, como José, Marcos e João, se você falar sem crer. Se você falar sem duvidar, Jesus fala, diga ao monte, mas sem duvidar no coração. Sem duvidar. Se você falar com dúvida, não tem poder nenhum. Irmão, nós estamos aqui falando o nome de Jesus tem poder. Nós estamos falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos falando que um monte, você tem noção, irmãos? Um monte, você acorda de manhã, você vê uma montanha e você fala para a montanha, vai embora. E a montanha, por que Jesus disse sobre a montanha? É uma alegoria, porque existem montes sobre as nossas vidas. E você vai ter que ter hora e falar para o monte. Jesus conversava com as coisas. Jesus fala que passou diante de uma figueira e ele conversou com a figueira. Ele falou com a figueira. Ele falou, figueira, é o seguinte, se você não der frutos, eu vou te amaldiçoar. Jesus conversava sobre as situações. Nós precisamos falar sobre as situações. Se está passando um momento de crise no seu casamento, fale. A minha casa é do Senhor Jesus. Satanás, você vai bater em retirada. Você tem que declarar o poder do haja. A Bíblia diz que a palavra e os mundos foram feitos pela palavra. Há um poder na declaração de fé. Há um poder. Então o maior poder do mundo não está em soletrar o nome. O maior poder do mundo é você ter fé no nome de Jesus. O que liga o nome de Jesus para as existências naturais, o elo que liga é a fé. A fé. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso hoje. Amém, queridos? Então, a Bíblia conta a história do monte. Mas nós vamos alegorizar aqui esses princípios quando Moisés levanta os 12 espias para espiarem a terra. Mas antes, presta atenção, o brasileiro é muito místico, né? Ele confia na pata do coelho, para pensar que a pata do coelho é que dá sorte, né? Eu fico pensando, né? A pata do coelho dá sorte para todo mundo, né? Mas não deu para o coelho. Que para ter a pata mataram o coelho, sim ou não? Sabe que às vezes eu conversando com muitos irmãos, eu me sinto que os irmãos fazem de Jesus a pata do coelho. Você fala para os outros às vezes que Jesus salva, mas às vezes na sua vida mesmo não faz diferença. É você é o coelho. Você está falando que a pata dá sorte, mas deu sorte para você. Fala para o seu irmão assim, larga a pata do coelho, filho. A pata do coelho não deu sorte nem para o coelho, quanto mais para você, filho. Então Jesus, para ser bom para os outros, tem que ser bom para você. Amém? Amém? Eu fui para Israel, e Israel, todo judeu, ele coloca na porta da casa o mezuzá. Mezuzá é uma oração que tem lá em Deuteronômio, que fala que Deus salve Israel. Então é um trecho que é uma alegoria o dia que o espírito da morte bateu sobre a casa de todo judeu e o sangue de Jesus purificou a casa e protegeu a casa. Então, alegoricamente, eles colocam na porta. Você vai em hotel judeu todo. Eu fiquei lá num hotel lá em Israel chamado Príncipe Salomão. O hotel todo quarto tem o mezuzá. Eu vejo hoje alguns pastores vendendo mezuzá para dar sorte. Hoje, o que era alegoricamente o sangue de Jesus, hoje você não precisa comprar mezuzá, você não precisa comprar ferradura, carranca, figa, alho. Hoje o sangue de Jesus protege a tua casa. Você não precisa usar mais para dar sorte, mas o sangue de Jesus não pode ser um amuleto que você fala, ai, está amarrado em nome de Jesus, porque vira um jargão ou frases sem efeito. Se não tiver fé, o sangue de Jesus vai ser como uma carranca que você coloca na tua porta ou uma figa. A fé é o elo que liga. A fé, vou dizer para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vamos alegorizar lá, lendo a história
Lá em Números capítulo 11, verso 13, querido. 11, verso 13 não. Números capítulo 13, verso 1. Números capítulo 13, verso 1, conta a história dos 12 espias. Moisés está diante de um desafio, ele quer entrar na terra prometida. Então ele fala para 12 homens visitar a terra. E vamos extrair alguns princípios de fé, como você adquiriria ativar a tua fé para ativar esse poder sobrenatural. Amém, queridos? Então a Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Então eles ficaram 40 dias, 12 homens espiando a terra. E chegando, apresentando-se a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviasse. Ela, em verdade, mana leite e mel. Esta terra tem muito fruto. Fala para o seu irmão assim: existe uma terra que mana leite e mel para a sua vida, em nome de Jesus. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grande. Vimos também ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Tudo que é Eus é inimigo do povo de Deus. E os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderamos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele não poderão subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-los é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins. Eram dos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos nesta manhã. Nós declaramos: nos dê espírito de graça, de sabedoria, de entendimento. Nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós declaramos que pela fé nós tomamos posse da terra prometida em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda incredulidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você focar no seu problema crescerá. Uma mulher, lendo Mateus capítulo 17 e 20, resolveu fazer uma experiência. 17 e 20 fala, Jesus fala que se nós orássemos para aquele monte iria ser removido. Então, de frente da sua casa, ela tinha um monte, ela fechou os olhos e orou, falou: Deus, remova este monte. Depois parou e abriu os olhos devagar, desconfiada. A montanha estava no mesmo lugar. Ela então, com toda a naturalidade, disse: eu já sabia que Deus não ia mesmo remover esta montanha. Quando você ora desse jeito? Você ora já sabendo que Deus não vai fazer? Deixa eu dizer para você, se você orar assim, Deus não vai fazer. Se você orar como quem tem desconfiança no seu coração. Eu contei a história, os filhos de Israel estavam 400 anos escravos no Egito, querido. Então Deus retira o povo do Egito, leva o povo para o deserto. E Deus faz uma promessa para eles: a terra que eu vou fazer vocês herdar é uma terra que mana leite e mel, querido. E eles vão então, Moisés, então o que ele faz? Separa 12 homens, cada um de uma tribo. Eles viviam em grupos, e cada líder ia lá visitar a terra. Eles ficam 40 dias, e os relatos deles é surpreendente. Tinham 12 tribos. Quantas tribos tinham? 12 espias. 10 diz o quê? Que a terra tinha gigante. Que os seus moradores vão nos devorar. Que a terra, existiam os filhos de Anak, que eram os gigantes. Nós éramos fracos. A Bíblia diz que esses 10 disseram algo muito interessante. Nós somos como gafanhotos. Olha o que os 10 disseram.
Você acha que alguém com essa postura vai herdar a terra prometida? Aí os dois vieram. Quais são os dois que vieram? Josué e Caleb. Falou assim, meu Deus, uau. Senhor, disseram para Moisés, a terra mana leite e mel. Os frutos, a Bíblia diz que os frutos tinham que ser 2 homens para carregar os frutos da terra. Você tem noção, um cacho de uva tem que ser 2 pessoas para carregar? Imagine, se uva precisava de 2, imagine melancia. Não, você tem que ler a Bíblia imaginando. Sim ou não? A terra era tremenda. Quando os 10 chegaram e fortaleceram o problema, era a mesma terra, amém? Eram os mesmos desafios, amém? Era as mesmas leite e mel que tinha na terra, os mesmos frutos. Mas qual foi a perspectiva? Um falou do problema e o outro falou da bênção. Sim, o Jonas está me ajudando, você tinha falado antes para mim, agora perdeu o sentido. Ele falou que o leite e mel provém da vida, você não precisa matar nada para pegar leite e mel, já existe na terra, é isso que Deus tem para você. A sua vida é uma vida sem esforço, já tem leite e mel para você em nome de Jesus, amém? Você não falou do esforço, mas eu tirei agora da cartola o esforço. O que Deus quer é uma vida de descanso para você, sem esforço. Às vezes você luta, trabalha e você não vê o leite e o mel. O que Deus quer para os povos de Deus é uma vida sem esforço. Então, o que aconteceu? Eles voltaram. Agora é interessante que eles, querido, eles viram, lembra que eu falei? Que pela fé os mundos são criados. Muitas vezes achamos que Deus prometeu para nós, vai ser algo sem gigante, vai ter gigantes, mas nosso foco não precisa ser no gigante. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Amém. Um dia, numa conferência, existia um ateu muito famoso, dizendo que Deus, me prove a existência de Deus. Deus não existe, isso é imaginação de gente fraca, Deus não existe. E lá no meio do auditório tinha algum crente comendo uma maçã verde, muito azeda, e ele comendo, e aquela multidão espaferida, como que pode dizer? Esbaforida, achando que que o ateu, culto, filósofo, estava cheio da razão, amém? Porque a moda hoje é falar contra Deus, né? E existe um tom de filosofia moderna, contemporânea, inteligente, cultural, que é bonito falar contra Deus e contra a igreja, né? E muitas pessoas se levantam. E aquele crente lá, mordendo a maçã, no final ele falou, alguém tem alguma pergunta? Ninguém fez pergunta, porque você não vai fazer pergunta a uma pessoa tão intelectual. Você já chegou perto de uma pessoa muito inteligente? Não dá assim, você não tem temor de fazer uma pergunta para ela? E aí então aquele crente levantou a mão e pegou o bagaço da maçã assim, segurando pelo cabinho e falou assim, eu tenho uma pergunta, senhor filósofo inteligentão. Essa é por minha conta. Ele falou assim, a maçã que eu estava comendo, ela é azeda ou ela é doce? O ateu disse, como que eu vou saber? Quem comeu foi você? Então ele disse, então, da mesma maneira Deus, como você pode falar que não existe, você nunca experimentou? Deixa eu falar algo para você, Deus não é para você explicar, Deus é para você experimentar. Você tem que experimentar Deus. A fé, você precisa experimentar. Tem até um cântico, ninguém explica Deus. Difícil explicar Deus. É difícil explicar Deus. Sabe quando você tem aquela experiência com Deus? Você chega em casa e fala assim, meu Deus. Alguém fala assim, o que aconteceu? Você fala assim, meu. Você não consegue explicar. Você fala assim, meu. Faz assim, não tem de explicar não, que você não vai conseguir. A fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Parece ser óbvio, mas não tem como. O maior poder do mundo está em você crer naquilo que você não vê. Esse é o desafio. Amém? A Bíblia diz que sem fé, mas a Bíblia diz aí em Hebreus capítulo 10, verso 38, o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 1, verso 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela na
fé, lá em Gálatas capítulo 3, verso 11, fala: é portanto evidente que de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Lá em Abacuque capítulo 2, verso 4, fala: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam e bem, mas o justo viverá pela fé. Toda a relação com Deus e com as coisas de Deus se baseia, se fortalece pela fé. Agora pergunta para o seu irmão: o que é fé? O que é fé? Eis a questão: o que é fé? Vou resumir para você. Fé é você crer e ter certeza sem ver. Pastor, não estou vendo nada. Você está pronto para ter fé, que você não precisa ver. Amém? Então o maior poder do mundo não é o nome de Jesus. O maior poder do mundo é você crer que o nome de Jesus é poderoso. Você crê que o nome de Jesus é poderoso? Você crê que ele acalma a tempestade? Você crê que ele pode mover montanha? Qual que é a sua montanha? Jesus disse: diga a este monte. Jesus provocou a sua insanidade. Ele disse para você conversar com objetos. Se você está conversando com objetos, sua esposa vai ligar para o psiquiatra e vai te aconselhar você. Sim ou não? Ele te diz ao monte. Qual que é o monte? É sua dívida? Pega os boletos e fala. Jesus disse para eu dizer para o monte. É mais fácil você quitar suas dívidas ou o monte se remover? Qual que é mais fácil? Pagar as dívidas, com certeza. O monte se remover é uma coisa miraculosa. O mundo físico tem que se mover. As partículas têm que se desfazer e se teletransportar. Então o que Jesus está nos ensinando? Nos ensinando que tudo aquilo que você fala fortalece. Se você fala sobre gigante, ele vai se tornar mais gigante e você menor. Mas se você fala que há um Deus poderoso, o seu gigante diminui. Amém, querido? Eu quero aqui falar aqui como você ativar a sua fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, mas tem certeza que vai acontecer. O que você precisa ter certeza que vai acontecer? Que você não está vendo. É isso que Deus vai fazer. Para o médico parece ser impossível. A reconstrução do pâncreas. Para o médico. O mundo natural diz que é impossível, mas o mundo espiritual diz que pode. Como? Com o poder do haja. Haja. Você precisa praticar o poder do haja. E haja luz. E haja vida. As moléculas vão se refazer. As coisas vão se reconstruir. Amém? Então quero compartilhar alguns princípios poderosos dentro desse texto. Primeiro, querido, para você colocar a sua fé em ação. Falar para o seu irmão: você vai sair daqui com a sua fé ativada em nome de Jesus. Amém? Primeiro princípio. Nós precisamos ter olhos de fé, querido. Olhos de fé. Precisamos entender que a forma errada de olharmos para as coisas nos impede de receber. Aquele espia chegou e olhou para quê? Para as dificuldades. Você percebe como o brasileiro é pessimista? Se conversa com alguém, ele só reclama. Ah, mas a crise, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Presta atenção. Olhe com os olhos da fé. Você não olha com aquilo que você está vendo. Lembra? 2 mundos foram criados, o espiritual e o natural. Se as circunstâncias são adversas, não olhe para o natural. Olhe para aquilo que Deus vai fazer. E deixa eu dizer algo para você. O futuro será incrível. O futuro será incrível para a tua família. O futuro será incrível. Presta atenção. A Bíblia diz que a terra mandava leite e mel, amém? Deus já tinha a terra que mandava leite e mel, amém? A terra foi criada naquele momento que mandava leite e mel? A terra sempre existiu, sim ou não? O futuro, você não tem que orar, presta atenção, para Deus criar o futuro. Deus já criou o futuro. Tudo está pronto. Está consumado. Então, pastor, qual que é o meu desafio? O meu desafio agora, então, é Deus construir em mim uma fé capaz de tomar posse do futuro. A terra que mandava leite e mel já existia, mesmo antes de eles entrarem, sim ou não?
Já existia. Existe uma terra para você. Por que muitas vezes você não entra na terra? Você não entra na terra porque a terra não existe. Você não entra na terra porque você é incapaz de ver antes de pisar. Te dá uma dica. Veja aquilo que você quer pisar. Veja a empresa que você quer ter. Veja a família que você quer ter. Veja o carro que você quer ter. Veja o marido que você quer ter. Veja os filhos que você quer ter. Veja antes, por quê? Porque já existe. Jesus disse, está consumado. A grande luta não é você construir o futuro. Deus já construiu o futuro. A grande luta é você ter olhos para ver. O que você precisa ter olhos para ver? Você precisa ver. Vê o dia da alta, Clécia. Vê o dia da alta. Já vejo ele saindo sorridente. Glorificando a Deus pelo milagre. Mentalize aquilo que você quer ver. Porque acredita, ele já existe. Deus já preparou tudo. Está consumado. Você precisa mentalizar. Mentalizar. Eu me lembro quando nós começamos. Quando eu comecei a ser líder de jovens, nós mentalizamos uma grande igreja. Nós íamos para o monte. Nós íamos para o monte, Fábio. Que é batista, mas nós íamos para o monte. Nós somos batistas meio diferentes. Nós íamos para o monte. Fui muitos anos em monte. Hoje mais não, né? Hoje não. Hoje orar em casa é melhor. Não tem bicho, não tem frio, não chove, não tem pernilongo. Mas se faz sentido para você ir para o monte, continua aí. Não? E eu me lembro que acabava de orar, nós sentávamos e ficávamos mentalizando. Nós vamos ter uma grande igreja. Aí nós vamos enviar, abrir igreja em todas as cidades de São Paulo. E quem sabe fora do país. A gente tinha 5 celas na igreja. Isso há 15 anos atrás. Nós mentalizávamos. O futuro será incrível, filha. Hoje nós somos 6 igrejas. Mais de 1.500 pessoas. Mas isso já estava preparado. A questão é, você tem posse para entrar? Aqueles 10 espias não tinham olhos para entrar. Tudo depende de como você vê as coisas, filho. Seu casamento está ruim? Tenha olhos para ver que ele vai melhorar. Você precisa ter a capacidade de não tomar conta daquilo que seus olhos naturais veem. A sua razão é inimiga da fé. Foram 2 mundos criados, o natural e o espiritual. Mas o que rege a humanidade é o mundo espiritual. Não deixe a incredulidade bater no seu coração, querido. Você precisa ter olhos para ver. A fé é a convicção, querido. Presta atenção. O primeiro passo para a queda do homem foi Eva substituir o que ouviu de Deus pelo que ela viu. Ela ouviu o que de Deus? Deus falou o que para Eva? Eva, não come da árvore, sim ou não? Não comerá. A palavra de Deus diz, não comerás. Mas ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Ei, presta atenção. Toda incredulidade vai entrar pelos seus sentidos. Pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente e pelo que você fala. Toda incredulidade vai entrar por aí. Então você precisa blindar aquilo que você ouve, filho. Blindar. Você precisa selecionar as pessoas que você anda. Você precisa selecionar o que você enxerga. Você está passando um problema lá, de doença, de insegurança, você fica assistindo da Atena. O que vai produzir em você isso? Quem que sai assim, livre, legal, depois que assiste da Atena? Que duas moças cortam o pênis da criança. Como você se sente? O seu espírito se sente assim com fé, amável, acreditando nesse mundo? Como você se sente? Como você vai acreditar que existe mulher honesta depois que você vê a notícia do Neymar com a moça lá? Como você se sente? Então você fica alimentando essas coisas, o que acontece no seu espírito? Seu espírito fica embotado. Selecione, vou dar uma dica para você. Para assistir televisão. Ó. Não, mas aqui não é doutrina não, eu tenho televisão na minha casa. Porque a televisão só passa porcaria, só embota a tua fé. Não estou dizendo para você não assistir nada. Assistir filme, documentários. O que você ganha depois de assistir um jornal? Fala aí, o que você ganha? Você tem vontade de abrir uma empresa? Tem vontade, Marcelo? Não, pelo contrário, o que você fala? Esse país não presta, vai de mal a pior. Não tem como prosperar nesse país. Amém, você falou que não tem como. Você acha que você vai prosperar? Você acha mesmo que você vai prosperar?
É um absurdo. Não tem como ser dono de empresa nesse país, porque paga muito imposto. Então tá bom, então vai ser funcionário e ganhar 1.000 conto por mês. Presta atenção. A sua palavra tem poder. É a maneira como você vê. 10, presta atenção. 10 enxergaram que a terra tinha gigante, mas 2 enxergou que a terra tinha mana, leite e mel. Tem muita gente ficando milionária no país, mas você foca em quem está empobrecendo. Não escute quem está empobrecendo. Você quer abrir empresa? Deixa eu dar a dica. Vai escutar quem está prosperando, não escuta quem está empobrecendo. Porque quem está empobrecendo só tem que falar de pobreza, mas quem está prosperando fala de prosperidade. Amém, queridos? Selecione quem você vai escutar. Você está precisando de uma cura? Está precisando de uma cura de enfermidade? Procure alguém que provou do milagre da cura. Que ela vai te contar para você que Deus cura. Então, primeira coisa, querido, nós precisamos ver, querido, ter olhos de fé. Paulo diz, não olhemos ninguém segundo os olhos da carne, mas segundo os olhos do Espírito. Olhe para aquilo que está preparado. O trabalho de Deus hoje não é construir o futuro, porque já está construído. O trabalho de Deus é nos construir, para nós tomarmos posse do futuro. O maior desafio não é o futuro, o maior desafio é nós. Somos nós. Esse é o maior desafio de Deus. É em nós, construir em nós olhos de fé. Segundo, querido, princípio que no texto, precisamos ter um falar de fé. A Bíblia fala no verso 30, então Caleb, fazendo calar o povo perante a Moisés, disse, subamos animosamente e apoderamos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Presta atenção, a fé fala. Todo mundo que tem fé fala, pastor, quando eu deixei de ter fé? Quando você deixou de falar. Você viu aquelas mães que o filho dá muito trabalho e ela chega diante do pastor, de alguém e fala assim, entreguei para Deus. O que a mãe está dizendo? Acabou, não tenho mais fé. Esse marido, já era, não tenho mais fé. Entreguei para Deus. Quando você deixa de falar, é porque você deixou de crer. Porque a fé fala. Faz para o seu irmão assim, ó. A fé fala. A fé fala. Olha o que Paulo fala. Paulo fala lá em Coríntios. Paulo fala, 2ª carta de Coríntios, capítulo 4, verso 13. Ora, temos o mesmo espírito de fé. Fé é um espírito. Tem gente que tem espírito de incredulidade, de desânimo, de murmuração, de ingratidão. Todas elas são família. Incredulidade, desânimo, murmuração e ingratidão. É uma prima da outra. São tudo parente, amicíssimas, sabe? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Incredulidade, presta atenção, incredulidade produz desânimo. Desânimo produz ingratidão. E ingratidão produz o quê? Não produz nada, produz morte. Então, presta atenção, faça amizade com a fé. Então a Bíblia fala que a fé é um espírito. Aí ele fala assim, conforme está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Então quem crê, fala. Fala do quê? Fala do gigante ou fala das frutas? Fala que manda leite e mel. Você tem que falar. Um sinal que você crê é que você fala. Um sinal que você crê é que você fala, meu casamento não vai acabar. Eu creio. As portas vão se abrir. A doença vai embora. Jesus disse, fale ao monte. Presta atenção, eu estou te ensinando um princípio vital para a sua vida. Não converse sobre o monte. Qual é o problema do crente? Ele fala sobre o monte, mas ele fala do problema que o monte causa. Ele não fala pro monte, ele fala do monte. Você fala da doença, você não fala para a doença. Você fala dos problemas que você está tendo, mas você não fala pro problema. Paulo fala, crie, por isso falei. Quem crê, fala. Você tem que falar, filho. Você tem que declarar sobre as coisas. O poder do haja. O poder do haja é que traz existência àquilo que não existe. A Bíblia diz que Deus, a terra era sem forma e vazia. Havia escuridão sobre a terra. Havia abismo. E a Bíblia diz que Deus disse, haja. Talvez você está passando um momento de escuridão, de trevas. Qual que é as trevas que você está passando? É o casamento? É o filho? É as finanças? A Bíblia ensina, haja. Haja. Quando você diz, haja, querido,
as coisas começam a se mover. Então você precisa ter o falar de fé, querido. Fale com fé, fale com ousadia, querido. Uma menina estava presente a uma reunião de crentes que traçavam planos para irem à igreja naquela noite. Mas eles estavam o quê? Aquela terra havia muita seca. Então eles traçaram um plano para fazer uma vigília, pedindo a Deus que mandasse chuva. Havia uma grande necessidade que chovesse naquele lugar, porque precisava chover para que a plantação produzisse frutos. Então, de vez que uma prolongada seca assolava aquela região. Então, foi então que alguém notou a menina levava um guarda-chuva no braço e perguntar-lhe para ela, com uma seca dessa, por que você está levando um guarda-chuva, menina? Ela fala, olha, irmão, nós não estamos indo para a igreja pedir a chuva, que Deus mande chuva. O irmão não acha que Deus vai nos atender e que vai chover realmente? Fala para o seu irmão assim, pegue o guarda-chuva, filho, que a chuva vai vir sobre a sua família em nome de Jesus. Pega o guarda-chuva. O problema é que você ora, mas você não crê que vai chover. Você tem que crer que vai chover. Se você crê que vai chover, saia de guarda-chuva, mesmo se o tempo está aberto. Que a chuva virá em nome de Jesus. Leve o guarda-chuva. Aquela menina, ela orou crendo. A Bíblia diz, Jesus diz, se você falar para o monte, não duvidando. Quem que não duvidou? Foi a menina ou foi os irmãos? A menina foi a única que creu que de fato Deus ia mandar chuva. Você precisa ter um falar de fé. Aleluia. Fale. Fale. Nós estamos planejando que é para o ano que vem. Meu filho está namorando, tal. Ele está ficando mais velho, logo ele vai casar. E nós planejamos uma grande viagem. Nós estamos planejando. O que nós temos? Só o planejamento. E para lascar ainda, eu fui ver meu passaporte, o negócio do trem está vencido. Aí eu fui ver para renovar, não renova, tem que fazer de novo. Aí tem que pagar mais taxa. Deixa eu te falar para você. Você quer viajar? Quem tem um sonho de fazer uma viagem internacional aqui? Você tem passaporte? Se você não tem, você não crê. Primeira coisa, tira o passaporte. Você não tem dinheiro para comprar passagem, mas você tem 300 para dar para tirar o passaporte. Tira o passaporte. Amém? Amém? Quem não tem carro e quer ter um carro aqui? Levanta a mão. Tem carta? Você tem carta? Tem carta? Você não quer ter carro não, você não tem carta. Deus não vai te dar um carro para você dirigir sem carta. Tira a carta. Amém? Tira a carta primeiro. Então presta atenção. Se você não tira a carta, você está crendo que Deus não pode tirar um carro. Porque Deus não é louco, vai te dar um carro para você dirigir sem carta. Você está orando por chuva? Compre o guarda-chuva. Os irmãos estão entendendo? Não, pastor, meu sonho é ter uma empresa. Meu sonho é ter uma empresa. Mas você nunca nem leu um livro sobre empresa, sobre negócio. Você nunca fez um curso. Você acha que é caro ter um curso. Ai, pastor, meu sonho é ser médico. Mas você não terminou nem o colegial, filho. Para de ser teórico e começa a agir conforme aquilo que você fala. Haja conforme o que você fala. Dê passos conforme o que você fala. Estava conversando com o irmão, nós estamos aí orando e querendo abrir um negócio. E aí que precisava do negócio. O que tem para ter o negócio? Não tem nada ainda. Aí ele falou assim, pastor, tem um salão aqui e tal. Aí eu falei, vamos lá ver. Não, mas tem dinheiro? Eu falei, não, vamos lá ver o salão. Vamos pôr o pé no salão, filho. Vamos lá, já ficamos planejando. Tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Mas há um poder no haja. Haja. Entramos no salão, já ficamos visualizando, mentalizando. Acredite, até seita demoníaca ensina você a mentalizar aquilo que você quer. Sabia? Sabia disso? O que é mentalizar? É você construir um futuro que não existe ainda. Desenha. Pastor, quer ter uma empresa. Faz um planejamento do que você deseja, quantos funcionários, o escritório, a sala de reunião, a mesa que vai servir os clientes. Mentalize aquilo que você quer. E segundo, depois que você mentalizou, comece a confessar. Você precisa ter olhos para ver. Olhos. Se você não tiver olhos para ver, você nunca vai conseguir pisar na terra que Deus fez. Você nunca vai conseguir pisar. Então, estou te ensinando maneiras práticas de você ativar a tua fé. Então, fale, querido.
Fale, lá em Mateus capítulo 16, verso 19, a Bíblia diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligados no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que Jesus nos ensina? Que você precisa falar para ligar. As coisas naturais, elas são movidas pelas coisas espirituais. Não é o céu, querido. Presta atenção. Não é o céu que move a terra, é ao contrário. É o que você faz na terra que move o céu a seu favor. Se você ligardes na terra, será ligardes no céu. Porque no céu está tudo construído. Mas o céu, para descer para a terra, tem que ter uma palavra de ordem para ligar. Tem que falar, doença, vai embora. Monte, vai embora. Olha o que Jesus diz, projeta para mim, Vinícius. Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos capítulo 11, verso 23 diz: em verdade vos digo que qualquer que disser, a Bíblia fala qualquer que disser a este monte, levanta-te e atira-se ao mar, e não duvidar. A dúvida, lembra que eu falei? A dúvida é o quê? Da incredulidade? Elas são tão íntimas que elas caminham juntos. Você precisa falar sem incredulidade. Ou você ora para o monte assim, monte, levanta-te e sai. Aí de repente você abre o olho assim para ver se ele está saindo mesmo. Meu irmão, nós somos só incrédulos. Nós falamos o nome mais poderoso do mundo e dizemos para os outros, Deus pode resolver sua vida. Mas às vezes o nome de Jesus não tem poder em nossas vidas. Por quê? Porque nós falamos com incredulidade no nosso coração. No nosso coração. Vou dizer para você, o único combate que você tem que combater é o combate da fé. É o combate da fé, querido. O maior obstáculo dos crentes, querido, não é falar sobre a montanha, é falar para a montanha. Para a montanha, fale com a montanha. Qual que é a sua montanha? Dívidas, doença, família, casamento, suas emoções, sua vida espirituais. Fale a montanha. Vou te falar para você, a chave para você ter uma fé inabalável é não considerar as circunstâncias. Anota esse negócio aí. A chave para você ter uma fé inabalável é para você não considerar as circunstâncias. Eu caminho não aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu creio. Não considere as circunstâncias. Não considere o seu contexto atual. Não considere, dê passos de fé. Eu quero dizer para você, Deus se agrada quem tem fé. Você sabia que Deus não se agrada? Deus não se agrada com o bom cântico que você faz? Sabia disso? Com a boa pregação que eu faço? Que você deu comida para os pobres? Apesar que a verdadeira religião, Tiago fala que é alimentar os órfãos e as viúvas, né? Mas Deus, Ele fala uma coisa que agrada a Ele. No sentido contrário, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível. Se sem fé é impossível agradar a Deus, o que agrada a Deus? Só pensar, né? A Bíblia diz, se sem fé é impossível agradar a Deus, o que agrada a Deus, gente? É fé. O que agrada a Deus é fé. A Bíblia não fala que agrada a Deus é esmola. A Bíblia não fala que agrada a Deus é você amar Deus. A Bíblia não fala que agrada a Deus é você fazer camiseta, doar. Não, a Bíblia fala que é fé. É fé que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Testemunhe fé. Fale fé. Você vai ser tido como louco. Não quero saber. Eu vou falar. Crie, por isso falei. Fala. Chega no hospital lá e fala. Não, doutor, isso é o que você fala. Te respeito, mas vou dizer para você, o Deus que eu sirvo vai fazer o milagre. Eu declaro, pâncreas, se reconstrói agora. Não fale do pâncreas. Não fale da pancreatite. Fale, dê uma ordem para a pancreatite. Não fale sobre o problema do seu filho. Dê uma ordem para o problema do seu filho sair. Consegue ver a diferença? Primeiro, nós precisamos ter olhos da fé. Segundo, nós precisamos ter um falar de fé. Tem um falar de fé. A terra mana leite e mel. Eu quero dizer para você, o futuro é incrível para você. Fala para você, irmão, o futuro é incrível. O futuro será incrível, Alisson. Tem tantas coisas que Deus já preparou para nós.
Mas pastor, por que eu não pisei? Porque você ainda precisa construir no seu coração uma vida de fé. Uma vida de fé. Terceiro, a Bíblia diz o quê? Precisamos ter um ouvido de fé. A Bíblia diz no verso 32, Números 13, 32, diz assim: assim perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora seus habitantes. Presta atenção, aqueles 10 espias que vieram com relatório negativo, contaminaram o povo. A Bíblia fala que infamaram, cresceu. Aqueles 10 infamaram todo o povo. Irmãos, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. A comida natural entra pela boca, mas a espiritual entra pelo ouvido. Não ande com quem desanima a tua fé, filho. Ame com quem fortalece a tua fé. Ame com aquele que fala assim: você vai conseguir. Tem de bom ânimo. Deus é conosco. Você tem que andar com esses. Ai, pastor, eu quero abrir empresa. Não, toma cuidado, hein? Não, quero te encorajar. Se prepare, mas Deus é com você. Você tem que andar, por quê? Toma cuidado, porque a comida celestial não entra pela boca, entra pelo ouvido. Se você anda com alguém que é incrédulo, você vai se tornar incrédulo. É impossível. Quero te dar um toquinho para você que é esposa. Isso é uma dica sutil. Tome cuidado com o que você fale com seu marido. Impulsione o seu marido para servir a Deus. Nunca desencoraje ele de servir a Deus. Porque uma hora você vai querer chorar para ele servir a Deus, mas o coração dele vai estar contaminado já. Conta uma história, quando as pessoas me dizem que estão com a fé fraca, eu pergunto: você está lendo a Bíblia regularmente? Aí eles falam: na verdade não, pastor. Você está estudando a Bíblia? Não, exatamente. Você está memorizando as Escrituras? Não. Bem como você pode esperar que a sua fé cresça? Porque a fé vem por quê? Por ouvir. A fé vem por quê? Ouvir. A palavra do quê? De Deus. Aquilo que você não alimenta, sofre de anemia. A sua fé está sofrendo o quê? De animação? Como que é? Está raquítica. Inanição. Sua fé está sofrendo inanição. Eu me lembro quando adolescente, criança, a vida toda da minha infância, eu passei minha infância tomando biotônico Fontoura com ovo de pato. Quem é desse tempo? E um dia, eu tinha com anemia ainda, eu não comia nada verde, não comia feijão, e minha mãe fazia feijão batido com um pedaço de fígado no liquidificador. Quem tomou esse trem aí? E aí, se estava ruim, piorou. Ela trouxe óleo de fígado de bacalhau. Para mim, aquilo é o suor do capeta. Quem já tomou óleo de fígado de bacalhau? Não. Só quem tomou tem acima de 40. Aquilo é o capeta, aquilo é o suor do diabo. Eu acho que o diabo, alguém recolheu o suor do diabo e colocou no frasco. Que na verdade o nome verdadeiro é Monção de Scott. É isso ou não é? Porque eu tinha anemia, eu tomava ferro. Porque eu não comia. E um sinal de quem não come comida boa é anemia. Anemia, você se torna cansado. Você não consegue correr. Você não consegue fazer exercício. Tudo se torna cansativo para você. A Bíblia diz que a fé vem por... Alguém me perguntou: pastor, por que a gente precisa ir para o culto de domingo? Eu falei: é verdade, por que todo domingo eu preciso fazer palavra para os irmãos virem escutar a palavra? Por que de fato? Será que precisa mesmo disso? Eu falei: Deus, acho que não precisa não, eu acho que eu posso professar minha fé em casa. Sabe o que o Espírito falou comigo? Deus não habita dentro de um prédio, quanto mais de um buffet, que talvez ontem teve funk aqui. Os irmãos precisam vir escutar a palavra, e você precisa preparar a palavra, sabe para quê? Porque a palavra de domingo produz fé. Talvez você entrou aqui desanimado, precisa de encorajamento para a tua vida. E o meu papel aqui é te encorajar. Tudo que eu falei você já sabe ou não sabe, Clécia? Mas às vezes a tempestade, elas cobrem seus olhos.
quando você está passando no meio do problema, você não consegue enxergar. É assim, não é? Mas aí um irmão do seu lado passa a mão no seu ombro e ora. Ele fala: quando te passares pela prova, pelo fogo, não te queimarás. Quando andares pelas águas, não te afogarás. Aí você fala: é verdade, como eu não tinha visto isso. Um versículo você até conhece, mas tem momentos que a luta, elas permeiam a sua visão. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você tem que preparar, sabe por quê? Porque primeiro, quando você prepara, eu falo com você. E quando você põe a comida, tem muito irmão que está passando anemia na fé. Eles vão receber a palavra. A palavra é a vitamina, é o ferro para a anemia. É por isso que nós precisamos reunir. Está aqui uma palavra aqui, ó. Por que nós precisamos reunir no culto de domingo? Para você fortalecer a tua fé. Tudo que você não fortalece, que você não ouve, ela enfraquece. Amém? Pastor, eu vou buscar sozinho. Não cai nesse engano. Alguém já caiu nesse engano, tentar buscar sozinho? Você não consegue. Porque Deus estabeleceu assim. A vida cristã é uns para com os outros. Eu me encorajo, você me encoraja. Eu te fortaleço, você me fortalece. Eu vim aqui te dizer, para você ter um falar da fé. Mas para você ter um falar da fé, você precisa ter um ouvir da fé. Quero dizer para você, mulher, talvez seu lar está se destruindo. Mas você é uma mulher de fé. Você é aquela que ajoelha diante da cama e luta pelo seu lar. Sabe? Mulheres têm mais fé que homens. Não sei se você sabe disso. Mulher tem o poder de crer mais que os homens. Eu sempre gosto de contar a história do filho pródigo. O pai não se perdeu. O pai estava pronto para abraçar. Mas a mãe estava orando no quarto. Mulheres têm o poder de mudar a história da família. Você, mulheres, tem esse poder de mudar a história do seu casamento, dos seus filhos. Fale. E por último, precisamos ter uma mentalidade de fé. Você tem que ter tanta mentalidade que você precisa entender quem você é. Lá no verso 33 de Números 13, diz assim: também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quem disse que eles eram gafanhotos? Foi os gigantes ou foram eles mesmos? Eles disseram que eram gafanhoto. Provérbios, Salomão diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Provérbios capítulo 23, verso 7. Aqueles espias se viam como gafanhoto. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você não pode viver uma vida aquém de que Deus planejou para você. Pastor, você é automotivação? Não, isso é a palavra de Deus. Nós somos heranças de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus planejou uma vida que emana leite e mel. E eu não aceito viver aquém disso. Aquém disso. Talvez te pregaram um evangelho que você tinha que sofrer. Ai, sofrer. Quanto mais sofrer, mais crente você era. Não era assim que te pregaram? Isso é uma mentira do inferno. Nós vamos ter sofrimentos, mas Deus planejou para nós o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Você tinha que gravar esse texto no seu escritório, na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha. Se ouvirdes, quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Primeiro, você tem que querer. Eu acredito às vezes que crente não quer. E não quer não, sem querer, filho. Ai, pastor, Deus sabe todas as coisas. Ei, fala para Deus: eu quero. Você tem que querer. Querer produz, querido, em você. Deus diz que é Ele que produz em nós o querer e o realizar. Eu quero viajar. Eu quero ter uma família próspera. Eu quero ter uma empresa. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter uma célula. Eu quero o que você tem que querer, querido. Ative o modo querer aí no seu coração. E vou dizer para você: o querer coisas grandes honra a Deus. Sabia disso?
O querer ativa, o querer grande glorifica a Deus. Deus vai lá, te abençoa a tua empresa, Adriano. Você começa a ser a maior empresa de estamparia aqui de São Paulo. E aí você glorifica o nome de Deus e fala assim, é Deus. Aí as pessoas te procuram e falam, como que fez? Eu falo assim, eu não sei como fez, sei que Deus fez. O nome de Deus vai ser glorificado ou envergonhado? Aí você é despejado lá. Despejado, você depende de cesta básica. O nome de Deus é glorificado. Aí você fala, só o crente, coitado, miserável, não tem nada para comer. O nome de Deus é glorificado ou envergonhado? Você acha que eu sou seu amigo assim, eu vou ter morrido de vontade de servir a Deus? Você passando, batendo na mulher, seus filhos são os piores da rua. Vai produzir vontade em mim, querer servir a Deus? Aí você convida e fala assim, ó, Deus vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai prosperar a tua empresa, olha para tua. Eu não quero ser Deus, não. Você está percebendo, irmãos? O pé de coelho precisa ser mais real em nossas vidas, amém? Amém? Sim ou não? Seus vizinhos, se olhar, que a sua família é abençoada, você sai de domingo, todo mundo bonitinho, cabelinho penteado, melhor roupinha para a igreja, e eles lá passaram o sábado enchendo a cara de pinga, bêbado, batendo, gritaria. Aí a vizinha olha, ela olha para você e fala assim, eu queria ter um marido desse, que minha irmã tem aqui, ó. Aí um dia, ela fica desesperada, você vai pregar para ela. Aí sabe o que ela fala? Eu quero conhecer esse Deus. O nome de Deus é glorificado. Querer coisas grandes glorifica o nome de Deus. Mas o mundo diz, talvez a sua família diz, a religião diz que você é como um gafanhoto. Que você não pode, que você não dá conta. Você não dá conta de ter uma empresa, você não dá conta de ser grande. Eu vim aqui dizer para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus, querido.